Ansiedade. Então nós vamos começar hoje a trabalhar o tema da ansiedade. Não sei se a gente consegue terminar hoje. Abraço, Gustavão. Mas nós queremos trabalhar o tema da ansiedade. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis realmente. Esse mês de agosto eu tenho ouvido falar de muitos vendedores, muitas pessoas, que tem sido um mês difícil mesmo para todo mundo. As coisas estão difíceis demais. Os impostos só subindo, o salário não acompanhando, gasolina, petróleo, tantas coisas subindo e tantas dificuldades financeiras, tantas pessoas passando necessidades. Nós estamos num tempo difícil realmente. O Brasil está passando uma grande crise e que Deus tenha misericórdia do nosso país. E tudo isso, né, gente, vai gerando em nós ansiedade, preocupação, angústia. Boa noite, Betinha. E nós queremos conversar com você hoje sobre ansiedade, sobre o mal do século. Não sei se você sabe, mas a ansiedade é o mal do século. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país que mais toma ansiolítico no mundo. O povo brasileiro foi diagnosticado como o povo mais ansioso no mundo, em função de tantas coisas que acontecem no nosso país. Mas qual a resposta bíblica para a ansiedade? Como nós podemos lidar com a ansiedade? Qual o caminho, a cura da ansiedade? Então nós vamos trabalhar primeiramente as 4 raízes, as 4 razões principais da ansiedade. E depois nós vamos trabalhar sobre qual é a cura bíblica para a ansiedade, como que nós podemos agir, como que nós podemos proceder diante de situações tão difíceis nas quais nós estamos vivendo. Então vamos pensar um pouquinho sobre raízes da ansiedade. A primeira raiz da ansiedade. Por que raiz? Porque para mim a ansiedade é um sintoma. O sintoma é aquilo que se apresenta, que aparece, tá? Vamos pensar assim em termos de febre. Quando você tem uma febre, a febre não é a coisa mais importante que você tem. A febre é um sintoma. A febre é um efeito de uma infecção. Então, você não trata da febre em si, você tem que tratar da infecção. Porque você pode tomar um antitérmico, por exemplo, um remédio que faça desaparecer a febre, como magnopirol, como dipirona, como paracetamol, e aí realmente a febre desaparece. Porém, o que produz essa febre continua existindo. E o que produz essa febre é uma infecção. Pode ser de garganta, de laringe, de faringe, de ouvido. Pode ser no estômago, intestino, pode ser em qualquer lugar do corpo, uma infecção qualquer de urina, baço, enfim. Então você não trata só da febre, você trata do que causa a febre. Então para mim a ansiedade é uma raiz, é um efeito, é um sintoma, é a febre que aparece. Mas o que está por detrás da ansiedade, o que mora, a raiz da ansiedade são outras coisas. E é sobre elas que a gente quer conversar um pouquinho com você. E você precisa hoje identificar na sua vida quais são essas raízes da ansiedade, como que a gente pode trabalhar toda essa raiz. A primeira raiz da ansiedade está baseada em pessoas controladoras demais. Toda pessoa extremamente controladora vai ser uma pessoa candidata à ansiedade. Porque por detrás da ansiedade está uma pessoa que quer ter o controle de todas as coisas na vida. São pessoas obsessivas por controle. Quando as coisas fogem ao seu controle, elas ficam ansiosas, temerárias, com medo, angustiadas. E esse tipo de pessoa obstinada por controle, obsessiva por controle, são pessoas que vão sofrer muito nesses tempos e nos tempos que estão por vir. Por quê? Porque cada vez mais nós notamos no mundo que o mundo
que nós perdemos o controle sobre o mundo. O mundo jaz no maligno. Nós não temos controle sobre a economia, o aumento dos preços, sobre a política, sobre as ideologias, sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Crime, sequestro, assalto, tantas coisas ruins, negativas que acontecem no nosso mundo. Nós não temos controle sobre isso. E ao invés de nós usarmos toda a nossa energia, a nossa libido, a nossa força para nós concentrarmos nossa força naquilo que nós podemos controlar e naquilo que nós podemos fazer, nós usamos a nossa energia em coisas que nós não conseguimos controlar e não conseguimos conter. Então, pessoas obsessivas por controle vão sofrer cada vez mais, e justamente porque o futuro sempre nos é incerto. Por isso que eu digo sempre assim: um excesso de passado traz depressão. É aquele tipo de pessoa que está sempre lamentando o que não deu certo, sempre lamentando as coisas que ele perdeu na vida. Um namoro, um casamento, uma empresa, um negócio. Então, quanto mais você lamenta aquilo que foi, aquilo que passou, mais você tem a tendência de viver em depressão, porque é um fardo excessivo demais que você carrega. Você não precisa carregar esse fardo do passado, porque isso te é insuportável. Passado não se muda, passado se aprende. Passado é como você estar dirigindo um carro numa rodovia e você vê o retrovisor, e ao olhar o retrovisor você vê o que está por trás, mas o teu olhar está para frente. Você olha para trás para ver os perigos, você olha para trás para aprender com o passado. Quem não aprende com o passado, repete. Quem não aprende com o passado está condenado a repetir todas essas histórias constantemente. Então, passado a gente não aprende, a gente não volta atrás, a gente não tem controle sobre esse passado. Então, excesso de passado, depressão. E o que é um futuro? É um excesso de. O que é ansiedade? É um excesso de futuro. Então, a ansiedade é um excesso de futuro. E a depressão é um excesso de passado. E por que é um excesso de futuro? Porque nós estamos sempre preocupados com as coisas que hão de vir, que vão acontecer. Por isso que Jesus, em Mateus 6, 25, quando ele fala sobre a ansiedade, ele vai dizer o seguinte: olha, por isso eu lhes digo, não se preocupem ou não se ocupem com a vida diária, se vocês terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Olha só isso. O futuro é isso. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que eu vou calçar? Como será o meu amanhã? Se depressão é um excesso de um passado que não volta mais, mas eu tenho que aprender para não repetir esses erros, o futuro, a ansiedade é um excesso de futuro, com coisas que não aconteceram e que possivelmente não vão acontecer, mas eu já estou pensando naquilo que há de vir ou de que há de acontecer no meu futuro. Por isso que Jesus disse: não se preocupe com as coisas que hão de vir, não se preocupe com a vida diária, se vocês terão o suficiente para comer, vestir ou calçar. Então, o que é o controle? É eu tentar controlar um futuro que me é incerto. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. E aí eu perco o poder e a energia para viver o único tempo que Deus me deu. Qual foi o tempo que Deus me deu? O hoje, o aqui, o agora. Que tempo eu tenho? O agora. Por isso Jesus vai encerrar o texto bíblico e dizer: não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam os problemas para hoje
nesse dia, ou bastam para hoje os problemas do dia, ou basta cada dia o seu mal. Ou melhor, o que Jesus está fazendo é que quando eu estou preocupado quanto ao futuro, eu estou trazendo do futuro para o hoje um problema que eu só vou resolver amanhã. E eu estou perdendo a capacidade de concentrar-me em soluções para os dias de hoje. E eu estou investindo uma energia numa coisa na qual eu não vou ter retorno. Então, ao invés de eu investir minha energia num passado que já foi e que tenho que aprender, e num futuro que não veio e eu tenho que confiar, eu perco o poder para viver o dia de hoje. Eu perco o poder para lidar com os problemas do dia a dia. Amados, a primeira raiz da ansiedade é o controle. E nós não controlamos nada, não controlamos o futuro, não controlamos o passado, não temos controle sobre o dia da morte, não temos controle sobre doenças, não temos controle sobre pandemia, sobre economia, sobre governos, sobre pessoas, não temos controle sobre as injustiças da vida, não temos controle sobre os mistérios da vida, não temos controle sobre o que as pessoas pensam de nós, dizem de nós ou fazem contra nós. Nós não temos absolutamente controle de nada. O único controle que eu tenho é o controle da minha reação diante das situações ao meu redor. Como eu vou reagir diante da alta de preços? Como eu vou reagir diante da ideologia de gênero? Como eu vou reagir diante dos problemas financeiros que o país está enfrentando? Como eu vou reagir diante das coisas ou do mundo ao meu redor? Eu posso reagir, mas não posso controlar. Então, pensemos primeiramente que a primeira raiz da amargura é a perda do controle sobre a realidade. E aí eu pergunto, quem é que tem o controle? Eu não tenho o controle. Mas eu posso crer que existe alguém que tem o controle. Esse alguém é soberano e absoluto. Esse alguém é alguém que faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus. E esse alguém é alguém que está acima do céu e da terra. É alguém que é soberano sobre o céu e a terra. É alguém que disse em sua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? É aquele que diz no Salmo 31:15, todos os meus dias estão nas tuas mãos. É aquele que diz em Salmo 112, o homem que teme ao Senhor não temerá as más notícias, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. É aquele que entregou a sua ansiedade e entregou o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Olha o que Jesus disse de novo, o texto bíblico. Só Deus tem o controle. Não se preocupem com o dia de amanhã, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Por que se preocupar com a roupa? Olha os lírios dos vales. Nem Salomão se vestiu como qualquer um deles, e Deus deu a roupa para eles. Olha para os pardais que não plantam, mas comem e colhem. Vocês não valem mais do que passarinhos? Se uma flor Deus criou e hoje morre e amanhã fenece, padece, vocês não valem muito mais do que pardais e muito mais do que passarinhos? Ao invés disso, busquem o meu reino em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando é que quando eu priorizo Deus, priorizo a confiança em Deus, priorizo o reino de Deus, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, todas estas coisas, que coisas? Quanto ao que é a vez de comer, de vestir ou de calçar. Não é isso que nós ficamos preocupados? Com a segurança, com a comida, com a bebida, com a roupa, com o nosso sustento, com a nossa casa, o nosso lar. Mas Jesus disse que Ele vai prover, que Ele vai suprir, que Ele vai abençoar, que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor
livra de todas. Então, ou nós vamos aprender a confiar num Deus soberano que cuida de nós, ou nós vamos adoecer. Então, primeira raiz da ansiedade é a perda do controle. A segunda raiz da ansiedade que vejo muito é a insatisfação. Por que eu chamo isso de insatisfação? Porque as pessoas vivem num mundo que é um mundo totalmente insatisfeito. As pessoas estão constantemente insatisfeitas com tudo que se tem na vida. Com o corpo que tem, com a casa que tem, com os bens, com o carro, com a família, com o marido, com a mulher, com os filhos. E essa sensação e esse sentimento de insatisfação vai produzindo nas pessoas uma ansiedade. Porque o mundo vai exigindo que você troque o teu celular a todo momento, que você troque a tua televisão, porque tem uma televisão nova, que o teu carro já ficou velho, que o teu corpo está em decadência. Eu tenho que melhorar o meu corpo. Eu não sou contra você fazer procedimentos e melhorar o seu corpo, a sua fisionomia, ou se cuidar. Eu não estou falando disso. O que estou me referindo é que as pessoas estão tão ansiosas quanto ao estereótipo, tão ansiosas quanto às coisas que o mundo fica oferecendo, e nós não temos como comprar isso constantemente, que a gente vai vivendo tempos de muita ansiedade. Por quê? Porque nós nunca somos plenos, nós nunca estamos totalmente satisfeitos, nós sempre seremos seres faltosos. E enquanto somos seres humanos, nós seremos seres faltosos. E enquanto faltosos, nós buscamos coisas que venham preencher um vazio de nossa alma, ou um vazio existencial. Pode ser bebida, pode ser droga, pode ser compras, pode ser roupas, pode ser poder, pode ser carros, pode ser posições, bens, pode ser sexo. Tudo isso eu tento preencher um vazio existencial meu, na minha vida, comprando, por exemplo. Compro coisas sem parar para me sentir satisfeito, e o ato de comprar me dá um certo prazer, porque libera dopamina, libera uma sensação gostosa e prazerosa, como o sexo faz isso, como a droga faz isso, né? Como a bebida faz isso, como a pornografia faz isso. Então me libera uma sensação gostosa, uma sensação boa, só que eu esqueço que essa sensação não dura muito tempo, ela logo acaba. E aí eu preciso de uma nova dose de bebida, uma nova dose de sexo, uma nova dose de drogas, uma nova dose de compras. Sabe para quê? Para que a gente possa ficar o tempo inteiro nos estimulando e sentindo um prazer. Só que ninguém suporta isso. Não tem dinheiro que aguente isso. Não tem vida que aguente isso. Não tem cérebro que aguente tanta droga. Por exemplo, a droga mais consumida hoje é o crack. O crack, em 3 segundos, libera no cérebro uma substância rápida demais de dopamina e uma sensação maravilhosa, poderosa. Só que quando acaba o seu efeito, a pessoa entra em depressão, porque ela precisa de uma nova droga, de uma nova dose. Ela precisa aumentar o crack, ou usar mais cocaína, ou usar heroínas, para que ela fique sempre excitada. Então o que excita? É a droga, é o sexo, é a bebida, são as compras, é o poder, é tanta coisa que vai levando a pessoa a uma sensação de excitação para lidar com a sua insatisfação. Então a segunda raiz da ansiedade é a insatisfação. Pessoas insatisfeitas são pessoas que vão fazer tudo em busca de uma satisfação. E o exemplo clássico na Bíblia é o exemplo da mulher samaritana, na qual, quando ela encontrou-se com Jesus, por isso que devemos andar na contramão do mundo, é isso mesmo, porque o mundo impõe um padrão para você e para mim e para nós, que jamais pode ser satisfeito. É isso mesmo.
O mundo, ele oferece um prazer, mas você fica escravo desse prazer constantemente. E você vai ter que ter novas doses dessas drogas que o mundo oferece, ou dessas coisas que o mundo oferece, para que você viva sempre em prazer. E você fica escravo do pecado, escravo do mundo e da ansiedade. Então, a mulher samaritana, quando ela encontrou com Jesus, na hora Jesus diagnosticou o seu problema. Jesus disse: mulher, traz o seu marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tens não é teu marido. Mulher, é o seguinte, mulher, se você voltar a beber desta água, Jesus não se referia àquela água. Jesus estava referindo-se ao prazer do mundo, a um prazer de uma sexualidade desenfreada. Uma mulher que vivia de cama em cama, de boca em boca, de bar em bar, de pecado em pecado, de relação em relação. Uma mulher que estava viciada tentando buscar uma satisfação, mas não conseguia, porque teve 5 maridos, o que era não era seu marido. Uma mulher que estava totalmente enebriada pelo pecado e não tinha mais condição de levantar sua cabeça. Jesus disse: se você continuar bebendo dessa fonte que o mundo te oferece, que pode ser a droga, pode ser o vício, pode ser o consumismo, pode ser as compras, pode ser a pornografia, se você continuar vivendo atrás dessas coisas, você sempre vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, esta água que eu lhe der vai fazer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E você nunca mais terá sede. O que Jesus estava se referindo não era uma sede material, mas era uma sede da existência, era uma sede da alma, era uma sede do amor, do amparo, era uma sede de sentir-se amada e satisfeita em Cristo. Quando nós nos sentimos satisfeitos em Cristo, amados por Cristo, desejados por Cristo, filhos de Deus, temos o senso de que Deus nos ama, independente do que nós temos, possuímos, compramos ou não compramos, da roupa, do carro, do apartamento ou da casa que temos, que a nossa alegria não está na nossa posse, mas em sermos amados pelo Pai Celestial. Essa satisfação vai destruir essa ansiedade voltada sempre para tentar suprimir ou tentar sempre satisfazer uma insatisfação que nunca pode ser satisfeita. Primeira raiz da ansiedade: controle. Entrega o teu controle a Deus. Segunda raiz da ansiedade: insatisfação. Vivemos num mundo de pessoas constantemente sempre insatisfeitas. E como é bom nós falarmos como o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente. Eu sei ter abundância e escassez. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Porque, na verdade, o que eu preciso está em Deus. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando Cristo Jesus for a principal razão da sua existência, quando Cristo Jesus for a sua satisfação plena, total e absoluta, você vai parar de projetar sobre os outros as tuas ansiedades, os teus vazios, vai parar de projetar sobre os outros a tua falta, e você vai começar a sentir-se completo em Cristo, pleno em Cristo, de tal maneira que você não precisa mais ficar cobrando do outro aquilo que o outro não consegue dar a você. Por que não, pastor Nilson? Porque é simples, meu querido, meu amado irmão e irmã, minha ovelha querida. O outro é tão falho quanto a gente. O marido cobra da mulher atenção, cobra da mulher afeto, cobra da mulher tantas coisas. A mulher cobra do marido carinho, afeto e amor, cobra, e um está cobrando do outro, e os dois não estão percebendo que são duas pessoas imperfeitas, duas pessoas que vieram de um lar, de um casamento, ou de uma relação com os pais cheia de problemas.
e nós estamos trazendo as nossas doenças para o casamento, e nós estamos projetando para o outro as nossas dificuldades, as nossas carências afetivas, e querendo que o outro supra a gente, e o outro querendo que a gente supra a gente. Então o que acontece é o seguinte: é como se eu e a minha mulher fôssemos duas contas correntes. Eu estou com 1.000 negativo, ela está com 250 negativo. Duas pessoas com saldo negativo não conseguem suprir uma a outra. E assim são as relações. Mas quando eu começo a me sentir satisfeito em Deus, pleno em Deus, gozando da minha relação com Deus, tendo Deus como meu afeto principal, tendo Deus como a minha sensação de provisão, como aquele que está comigo, como aquele que descedenta a minha sede, como aquele que me ampara, como aquele que me sustenta, como aquele que me dá um senso real de valor, o outro pode cooperar com a minha felicidade, mas esse outro não vai ser a ponte ou o ponto mais importante na minha vida, porque Cristo Jesus satisfaz a minha alma e a sua alma. Primeira raiz da ansiedade, gente, controle. Segunda raiz da ansiedade, gente, insatisfação. Terceira raiz da ansiedade, gente, eu falo muito sobre isso e acabei de pregar um mês inteiro de mensagens sobre esse assunto. Ausência paterna. É interessante você pensar sobre isto. A ausência paterna, ela é uma ausência que vai trazer sérios problemas ao menino e à menina. O pai é uma pessoa preponderante para a diferenciação no menino, na menina, e o pai é uma pessoa extremamente importante porque o pai é o provedor, o pai é o supridor, o pai é aquele que vai dar firmeza, segurança a essa criança. O pai é o papel daquele que dá a agilidade, a firmeza, o protagonismo para a vida. O pai é aquele que vai proporcionar à criança a provisão para a vida. Então, quanto mais provedor o pai for para o filho, provisão financeira, provisão material, provisão afetiva, ser provedor, ser supridor, quanto mais o pai estiver presente nesta vida, nessa criança, nesse bebê. Vocês podem assistir minhas pregações sobre paternidade no meu canal no YouTube, gente. É um canal que eu tenho com 3.000 seguidores. É pouca gente, eu sei nisso, mas o canal chama-se Pense Nisso. Lá você tem todas as minhas mensagens sobre paternidade. Aliás, é o canal, o melhor ainda, gente, por favor, eu errei. É o canal da Igreja Farol, Rio Claro, São Paulo. Você pode entrar lá, Igreja Farol, você verá todas as minhas mensagens. A ausência paterna gera no filho uma falta enorme, fica um buraco na vida, e a criança vai crescendo tentando preencher esse buraco com coisas que o mundo vai oferecendo, que pode ser sexo, pode ser droga, pode ser cocaína, pode ser maconha, pode ser coisas como pornografia, porque fica um buraco nessa criança, porque a mãe não é suficiente para suprir totalmente essa criança. O pai tem que entrar nessa relação, o pai tem que ser presente, o pai tem que romper essa relação da mãe e do bebê, tirar esse cordão umbilical. O pai tem que tomar o filho pela mão, levá-lo para a vida, ensiná-los competência, ensinar proatividade, ensinar firmeza, dar segurança a essa criança, a esse bebê, esse menino, essa menina, para que quando essa criança tornar-se adolescente, ela tenha uma autoestima formada, ela tenha um valor próprio formado, que foi introjetado através da relação com esse pai. Quando falta a paternidade, há muita insegurança. O pai é o papel da segurança. Se a mãe é o papel da afetividade,
A mãe é o papel da afetividade, do construir os vínculos internos, do fazer com que haja o tricotar das relações entre pais e filhos, filhos e pais. A mãe prepara a mesa, a mãe organiza a casa, a mãe prepara o jantar, prepara o almoço, coloca a refeição, chama todos à mesa, o pai está junto. O pai é aquele que vai pegar essa criança e dar segurança para a vida. Ensiná-lo de que onde quer que essa criança for, o pai estará presente para ser subsídio, para ser o sustentáculo, para ser a firmeza, o esteio. Então, quando falta a paternidade, a ansiedade se destaca presentemente. Hoje, gente, estava atendendo um paciente pela primeira vez, e quando estou atendendo o paciente, um rapaz muito ansioso, com muita ansiedade, e quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, bom, muito dessa sua agitação, dessa sua ansiedade, desse teu estilo de vida, tem a ver com a sua infância, e possivelmente tem a ver com uma ausência paterna muito forte na sua vida. O rapaz parou, como se eu tivesse que adivinhar, mas não era isto, entendendo o que está acontecendo. E ele então me conta que o seu pai foi embora de casa quando ele tinha por volta dos seus 10 anos de idade. A sua mãe casou de novo, trouxe um padrasto para dentro de casa e a vida familiar ficou uma desgraça. E ele fala da dificuldade que ele teve de viver a vida em função de não ter um pai provedor, um pai continente, um pai que lhe desse segurança. Não é que eu sou adivinho, é porque você está percebendo que por detrás dessa ansiedade há uma falta de paternidade. Quando nós lemos o texto de Mateus 6, do 25 até o 34, no capítulo 6 todinho de Mateus, Jesus vai dizer por 9 vezes a palavra pai. E ele vai dizer assim, não se preocupe quanto ao que haveis de comer, de vestir ou de calçar. Essas coisas ocupam o pensamento das pessoas que não creem em mim. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Olha que coisa linda que é essa. Jesus está falando que a ansiedade é suprida na relação com a paternidade. Lá em Lucas 11:13, Jesus falou assim, se vocês sendo maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial vos dará aquilo que vocês precisam. Se vocês sendo maus sabem dar boas coisas, se um filho pedir um pão, o pai lhe dará uma pedra? Se o filho pedir um ovo, lhe dará uma serpente? Então, se vocês são maus e dão boas coisas aos vossos filhos, o Pai Celestial vai prover vocês. Quando eu desenvolvo uma relação de paternidade com Deus e começo a me apresentar a Deus como filho dele, entendendo que ele é o meu Pai, o Pai Celeste, o Pai meu, o Pai seu, o Pai nosso que estás no céu, que nos dá o pão nosso de cada dia. Escuta isso. Deus não promete suprir nossos caprichos, queridos. Deus promete suprir as nossas necessidades. Tem muita gente que fica indignada ou brava com Deus, dizendo que Deus não me deu o que eu queria. Mas o que ele queria? Uma Ferrari? Um Ford último tipo? Uma casa com andares maravilhosos? Ou ganhar 100 milhões de dólares? Essas coisas não são divinas, não são de Deus. Deus prometeu nos dar o que nós precisamos. E o que é que nós precisamos para viver? Comer, vestir e calçar, pagar as contas, viver de cabeça erguida, viver dignamente, tendo um bom serviço, um bom emprego. Está desempregado? Deus quer te abrir uma porta. Deus quer prover a você. Deus quer suprir a você. Então, primeira raiz de ansiedade é a perda do controle sobre a realidade. Como nós fazemos isso? Temos um Deus que tem controle. Aprendemos todos os dias a lidar com isso e crer num Deus que está acima de tudo. Segundo, é a questão da insatisfação. Como agir com insatisfação? Tendo o coração satisfeito em Cristo.
estando pleno em Cristo, conhecendo a Cristo, entendendo que Cristo nos basta e que Ele faz jorrar em nós uma fonte de água viva. Terceira raiz da ansiedade é a ausência paterna. Isso pode ser curado, basicamente, quando a gente aprende a lidar com Deus como paternidade. E a quarta raiz da ansiedade que eu digo são pessoas que assumem responsabilidades que não são suas. Pessoas que vêm ao mundo e acham que vão salvar o mundo. Pessoas que imaginam que estão aqui para ser o novo Messias do mundo. E eles acreditam mesmo e acham que vão mudar todos, vão mudar o mundo e todas as pessoas. Eles se sentem como se tivesse uma missão redentora, salvadora, messiânica. São os novos Messias enviados à terra para salvar a humanidade. E eles se esquecem de que cada um é responsável pelos seus próprios atos. E essas pessoas se esquecem de que nós não podemos mudar ninguém. Nem Deus muda as pessoas se as pessoas não quiserem, não deixarem com que Deus muda. Vou dar para você um exemplo bíblico. Lá em João capítulo 5, Jesus estava passando e viu um paralítico de nascença, olhou para o paralítico, chegou perto dele há 38 anos naquele estado, esperando com que as águas movimentassem para ele ser curado, e ele fez uma pergunta aparentemente doida, idiota ao paralítico. Ele perguntou: você quer ficar curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me lance na água. Jesus diz: mas você quer ficar curado? Porque nem mesmo Deus pode ajudar quem não se ajuda. Então, essa mentalidade que as pessoas têm de que acham que vão mudar tudo, e que são os novos Messias, que são onipotentes, sentem-se como se fossem onipotentes, e de certa forma são narcisistas, nem todos, mas alguns são narcisistas, eles vão sofrer muito, porque vão carregar um fardo que não pertence a eles. Então, sabe aquele ditado? Isso não me pertence. Sabe aquela frase? Isso não é meu, isso é seu, isso te pertence. Isso é um problema que eu não consigo resolver. Isso é uma situação que eu não vou resolver. Eu não posso mudar meu marido, a minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe. Eu não posso enfiar na cabeça dele as coisas que eu penso, que creio. Porque cada um tem que ter a sua própria experiência. Eu não consigo mudar um cônjuge. Quantas vezes as pessoas ficam insistindo a vida toda, tentando mudar o marido ou a mulher. O que ele ganha com isso? Cobrança, desconforto, briga, contenda, ou o que mais? Insatisfação. Por quê? Porque ninguém muda ninguém. Todo mundo sabe, eu sou um homem que me casei a primeira vez, depois eu me separei, fiquei 13 anos casado, e quando eu estava numa crise no meu primeiro casamento, eu ganhei um livro chamado Como Salvar o Seu Casamento Sozinho. E eu li o livro interessantíssimo, lindo. E eu tentei aplicar o livro, não consegui. Porque eu compreendi que ninguém pode salvar nada sozinho. Nós só salvamos um casamento, uma família, uma empresa, um negócio, se as duas partes tomarem consciência, assumirem a sua responsabilidade. Se as duas partes tomarem atitudes condizentes com a mudança desse casamento. Se as duas partes não navegarem juntos, não remarem juntos, não vai ter mudança. Se eu remo para um lado e o meu cônjuge para o outro, ou se o meu cônjuge rema para o norte, eu remo para o sul, nós não vamos para lugar nenhum. Então as coisas só mudam quando as pessoas querem, decidem, optam por mudar. Porque mudar não é fácil, gente. Se mudar fosse fácil, os coaches estariam felizes, porque os coaches vivem propondo mudanças e mais mudanças, e as pessoas não mudam nada, porque não passa de emocionalismo.
Eles embolsam muito dinheiro no bolso, ficam ricos e as pessoas ficam fazendo técnicas coach o tempo todo e não melhoram nada. Porque o que muda é uma responsabilidade junto com atitude. Eu entender que para mudar a minha situação financeira, material, emocional, eu tenho que agir junto com a minha mulher, com os meus filhos e com a minha casa. Se você tem uma empresa que está com dificuldade financeira tremenda, mas você gasta mais do que você ganha, você investe mais, você gasta mais do que você arrecada, a empresa vai falir. A empresa vai falir. Simplesmente porque você gasta mais do que você arrecada. Isso acontece com um país. Quando um país gasta mais do que arrecada, ele vai falir. Nós estamos vendo isso acontecendo no Brasil, gente. Muito dinheiro sendo dado, dinheiro, bilhões e bilhões, e alguém tem que pagar isso. Quem vai pagar isso? Somos nós. O assunto meu não é política. Mas pessoas que assumem responsabilidade que não são suas, são pessoas que vão sofrer demais na vida. Então é assim, você é responsável por suas atitudes. A sua mulher ou seu marido pelas delas. O seu filho pela dele. A sua filha pela dela. Na empresa, cada um tem a sua responsabilidade. É o que nós chamamos de psicologia sistêmica. É o sistema funcionando. Cada um atuando no seu setor. Cada um produzindo para que aquilo aconteça, para que aquilo dê certo. Se nós não agirmos como um sistema, por que é um sistema? É todo um giro. Então, é toda uma dinâmica de girar a roleta. Se uma parte falha, todas vão quebrar. Se uma parte não funciona, o resto não funciona. E quando todas começam a gerar como uma engrenagem, essa engrenagem vai funcionando, cada um funcionando, e tudo vai sendo modificado. Então, primeiro tipo de pessoa que tem muita ansiedade, pessoas que querem ter controle sobre a vida. Segundo tipo de pessoa que tem muita ansiedade, pessoas com enorme dificuldade de paternidade. Terceiro, são pessoas sempre insatisfeitas com a vida. E quarta, são pessoas que carregam fardos e responsabilidades excessivos demais. Sabe como eu chamo esse tipo de pessoa? Eu chamo de velcros. Sabe o que é um velcro, né? Você bota um velcro no seu corpo, suga tudo que está ao seu redor. Tudo que está ao seu redor vai sendo sugado. Por quê? Porque são pessoas que acham que vão mudar o mundo. Estou aqui com minha amiga Sulamita Clemente. Oi, Sulamita. Sulamita tinha uma mãe que, meu Deus, essa mãe dessa amiga minha era uma pessoa que tentou abraçar o mundo todo. Viveu para todo mundo. Fez tudo para todo mundo. E eu me lembro que ela sofreu demais, faleceu, sofreu muito antes da morte. E uma das coisas que eu muito falei com ela antes de ela morrer era assim: eu quero ficar boa e eu quero viver um pouco para mim. Porque a vida toda eu vivi para todo mundo. Eu vivi o tempo todo para o meu marido, eu vivi o tempo todo para tanta gente, e eu esqueci de mim. E quando ela se percebeu, ela não tinha mais força para viver. Pessoas assim são pessoas ansiosas, são pessoas que vivem carregando uma responsabilidade que não depende dele, não depende dela. Essas pessoas sugam não só a responsabilidade dos outros, mas levam fardos excessíveis demais para a vida. Carregam um fardo difícil demais de ser carregado. Então, nós temos que entender e compreender isso. Na ansiedade. Eu já vou orar com você, mas eu preciso dizer algo para a sua vida. Toda ansiedade que temos, seja ela qual for, é uma questão que está relacionada a estarmos ou não no controle da situação. A ansiedade, em sua essência, escute isto, é o medo de não estarmos no comando de qualquer situação ao nosso redor. Ansiedade é sempre uma tentativa de controlar o que é incontrolável.
Sabe o que eu vou aprendendo na minha vida? Que existem coisas que eu controlo. O que eu controlo? O meu comportamento. O que eu controlo? Eu controlo a minha atitude. O que eu controlo? A minha reação. O que eu controlo? O meu gênio. O que eu controlo? Como eu vou reagir diante das situações da vida. Mas eu não controlo o outro. Eu não controlo a impulsividade do outro, a violência do outro. Você pode ser alguém fiel no seu casamento e o seu cônjuge pode trair você. E você pode sofrer por dizer assim: mas eu fui fiel o tempo todo ao meu marido ou à minha mulher e ele traiu a mim ou ela me traiu. Por que ele fez isso? Bom, você foi fiel, você tem uma consciência tranquila. Ele traiu você, você não tinha controle sobre isso. Por isso que uma das coisas mais absurdas é tentar controlar o outro. Porque quem quer pecar e errar faz em qualquer tempo, em qualquer lugar. Quanto mais controle eu quero ter, mais inseguro eu vou ficar, mais ansioso eu vou estar. Então existem coisas que eu não tenho controle. E a ansiedade é querer ter um controle do que eu não tenho controle. A ansiedade é assumir uma responsabilidade que nunca Deus planejou nos dar, ter o controle das coisas. Sempre que você tenta controlar aquilo que é incontrolável, o que? Filhos, a economia do país, o meio ambiente, seu cônjuge, sua sogra, seu sogro, seu patrão, seus empregados, o mundo financeiro, o mundo globalizado. Quanto mais eu tentar controlar, mais eu vou sentir ansiedade, porque isso me foge como a areia me foge da mão. Tenta pegar a areia e colocar na mão, ela vai fugir da sua mão. Ou tente pegar água e manter na sua mão, ela vai fugir da sua mão. Ou faça um exercício, entre numa piscina, pegue uma daquelas bolas de brinquedo de parque grande, bem grande mesmo aí, de 1 metro de diâmetro mais ou menos, pegue essa bola, entre na água e procure manter essa bola debaixo da água durante 2, 3, 4 horas. Quanto tempo você vai aguentar? Talvez 2, 3, 4 minutos. Por que você não aguenta mais que isso? Porque a força que você faz para manter essa bola debaixo é tão forte que daqui a pouco ela escapa do seu controle. A vida é assim, as coisas escapam do nosso controle. E quando escapam do meu controle, eu vou dizer o seguinte: eu não tenho controle sobre isso, mas Deus tem. Amo demais. Salmo 31:15. Todos os meus dias estão nas tuas mãos. Os meus dias passados, os meus dias presentes e os meus dias futuros. E todas as coisas contribuem para o meu bem. Então é o seguinte, eu preciso, escuta isso por favor, de um pastor que quer te ajudar. Como disse, é uma live pastoral. Escuta isso por favor, de todo o coração. Nós temos que lidar com a nossa ansiedade todos os dias. Porque todos os dias a nossa ansiedade vai aparecer. Quando acordarmos amanhã, temos contas a pagar, temos coisas a fazer, temos desafios a enfrentar, a nossa tendência é ficarmos ansiosos. E quando ficamos ansiosos, devemos lembrar que Deus tem um controle e dizer: calma, Deus vai dar vitória, as coisas vão dar certo, eu só não consigo dar jeito para a morte, para o resto eu dou jeito. Não tem como comer picanha ou comer abóbora. Não tem como viajar para Paris, eu vou para qualquer lugar. Não tem como ir para o Nordeste, uma praia maravilhosa, eu vou viajar para um lugar mais simples. E não importa isso. Não dá para ter um carro último tipo. Sabe o que eu vou ter? Eu vou ter um carro mais simples. Não dá para ter uma... Estes dias alguém trouxe aqui em casa umas bermudas para que eu pudesse comprar. Achei as bermudas maravilhosas, lindas. Meu Deus, linda. Experimentei uma, me senti como se fosse um príncipe do Egito, maravilhoso, lindo, ok. Essa bermuda é minha. Quando eu vi o preço da bermuda, oh meu Deus, R$ 469. Eu falei para minha mulher, nem pensar, eu vou em tal loja, eu compro 6 por 70. Ou eu compro 4, eu compro 3, eu compro 2 bermudas. Não vou comprar essa bermuda, é muito cara.
Ah, mas é uma bermuda linda. Pode ser linda, pode ser maravilhosa, pode ter fio egípcio, mas é muito cara para mim. E eu não vou ficar comprando uma coisa que é muito cara, que eu vou ter que parcelar em 2, 3 ou 4 vezes para pagar. Não vou comprar isso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente fica muito ansioso, a gente faz bobagem, a gente faz besteira, a gente troca os pés pelas mãos. Quando a gente fica muito ansioso, a gente perde a capacidade de um raciocínio. A gente não pensa como tem que pensar. Então, todo dia nós temos que lidar com a ansiedade, todo dia dizer: Senhor, controla isso, domina isso. Eu tenho um filho que já mora fora de casa, trabalha fora de casa. Bom, você fica ansioso por querer saber como ele está e onde ele vai? Claro que fica ansioso. Mas quando eu começo a ficar ansioso, sabe o que eu faço? Eu oro a Deus e digo: Deus, eu te consagrei essa criança desde o ventre materno. Quando ele estava na barriga da mãe dele, eu consagrei ele para ser do Senhor. E ele é teu. Então ele te pertence. E se ele te pertence, Senhor, tudo é teu. E se tudo é teu, Senhor, então cuida dele para mim. Guarda ele para mim. Conforta ele para mim. E é isso que eu faço. Deus vai cuidar. Deus cuida daquilo que está distante de você. Deus cuida de um filho longe. Deus cuida de um marido que está viajando. Deus cuida de alguém que está fora do seu olhar. As pessoas podem estar fora do seu olhar, mas não do olhar de Deus. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus vê todas as coisas. Então a ansiedade é assumir uma responsabilidade que Deus não nos planejou dar. Ansiedade é um sinal de alerta, é um sinal de que você está tentando controlar demais. Esta é a raiz da ansiedade. Toda vez que você começar a sentir ansiedade, é porque você está tentando controlar algo que você não pode controlar. Porque se você controla algo, não tem ansiedade, tem segurança. Mas quando você tenta controlar algo que você não pode controlar, então você entra em ansiedade. Agora, minha pergunta é: quem está no controle da sua vida? É Deus que nos concede essa escolha. Ele não impõe essa escolha para a minha vida. Existem 2 opções. Ou eu estou no controle da minha vida, ou eu coloco a minha vida no controle das mãos de Deus. Vou repetir, há 2 opções. Ou eu estou no controle da minha vida e eu vou sofrer demais com isso, ou eu estou entregando o controle nas mãos de Deus, e Deus tem o controle da minha vida. Quantos de nós não perdemos a paz quando as pessoas falam mal da gente? É verdade. Quantas vezes eu perdi minha paz, minha integridade, meu equilíbrio emocional diante de coisas que pessoas falavam de mim? Eu perdia o meu controle. Eu não tinha controle e não tenho controle sobre o que a pessoa pensa ou fala de mim, mas eu tenho controle sobre como eu vou reagir a isso. Então é o seguinte, não tenho controle. Se pensam que eu sou A, B, C, ou D, ou F, problema do outro. Isso mostra que não me conhecem de verdade. Então sabe o que eu faço? Não pertence a mim, pertence a outro. E se pertence a outro, eu não vou me preocupar com isso. Eu não posso mudar o que a pessoa pensa a meu respeito, mas eu posso crer que Deus é meu Senhor, e a seu tempo e modo Ele mostra quem é quem. Deus não aceita ser copiloto. Ou Deus governa a sua vida, ou Deus domina a sua vida, ou você vai deixar o teu eu, o teu ego controlar a sua vida. Deus sabe o que é bom para a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele tem um poder para fazer com que as coisas aconteçam mesmo. Ele nos dá a opção de entregarmos o controle da nossa vida a Deus. Se você estiver no controle da sua vida, sem levar em conta a direção de Deus, você tem toda a razão para ficar ansioso. A maior parte de tudo que acontece na nossa vida está fora do nosso controle. Portanto, há razões de sobra para a ansiedade. Mas, se por outro lado, Deus está no controle da sua vida, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, você pode dizer comigo em voz alta: o Senhor é o meu pastor
de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Deus é o Senhor e se Deus controla a sua vida, o seu filho, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, você não precisa se preocupar com nada mais. Você pode ler e pode lembrar do que diz Filipenses 4:6, que diz assim, aqui concluo para orar com você. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés de ficarem preocupados com qualquer coisa, orem a Deus, entreguem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradeçam por tudo que Ele já fez. E então vocês vão experimentar uma paz que excede todo o entendimento. É isto. Ao invés de ficar preocupado, entrega para Deus. Entrega para Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é o meu Pai, Ele proverá. Deus é meu Senhor, Ele está comigo. E Ele não me prometeu dar tudo o que eu desejo, mas o que eu preciso. Eu vou ter dificuldades na vida. Eu posso não ter um carro de último tipo. Eu posso não ter uma casa maravilhosa. Eu posso não ter uma viagem perfeita. Eu posso não ter roupas perfeitas. Mas eu posso viver feliz. Porque a minha felicidade não depende de quanto eu tenho, do que eu tenho, mas de quem eu tenho. Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Entregue a Deus o controle. Vamos orar juntos? Pai bendito, Pai amado. Aqui nós estamos numa grande corrente de oração. Estamos aqui com mais de 100 pessoas e estamos orando agora, nesse exato momento, pedindo ao Senhor numa grande fé, numa grande corrente de oração, por todos os que estão ansiosos, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Como diz tua palavra, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não, Pai, o Senhor não vai cuidar de nós, o Senhor está cuidando de nós. Meu irmão, minha irmã, Deus está cuidando da cirurgia do seu filho. Deus está cuidando dessa porta aberta para o seu filho. Deus está cuidando da cirurgia da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Deus está cuidando da porta fechada do seu marido. Deus está cuidando do seu filho distante. Deus está cuidando do seu filho rebelde. Deus está cuidando da sua filha que está com ideias erradas na vida. Deus está cuidando do seu marido no serviço, do seu marido que está viajando. Deus está cuidando da sua mulher. Deus está cuidando da doença do seu sogro, da sua sogra. Deus está cuidando das suas finanças. Deus há de prover, Deus há de suprir, Deus há de abençoar. E o que nós precisamos fazer é dizer: cuida de mim, Senhor, cuida de mim. O Salmo 40, Senhor, encerra assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor tem cuidado de nós. Então, em nome de Jesus, Pai, cuida do teu servo, da tua serva, do teu filho, da tua filha, da empresa, dos negócios. Cuida da família, do casamento, as pessoas que estão desempregadas, que estão com dificuldade, com crise, tem dificuldade de pagar suas contas, as coisas estão complicadas. Ó Deus, que tempo que nós estamos vivendo, que preço nós estamos pagando diante do que acontece em nosso país. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, salva o nosso país, sara a nossa nação, tem misericórdia da nossa pátria. Ó Pai, lá no Egito, o teu povo passou por provas e por lutas. E quando o Senhor tirou o povo no Egito, o Senhor colocou uma nuvem que dividia o povo do Egito do povo de Israel. E quando a praga chegou no Egito, ela não chegou no teu povo, porque ali havia o sangue de Jesus nas portas, nos umbrais das portas. Pai, que toda essa praga que está passando sobre o mundo, que sobre nós haja a mão de Deus, haja o sangue de Jesus nos umbrais das nossas casas, das nossas empresas, dos nossos filhos.
e que praga nenhuma chegue à nossa tenda. O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. O Salmo 91 diz: aquele que habita debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, meu Pai, hoje nós vimos as 4 razões, os 4 sintomas da ansiedade, as 4 raízes da ansiedade. E eu peço em nome de Jesus, abençoe, cobre com teu sangue, cobre com teu poder, cobre com tua graça, abençoe cada vida, e nós entregamos toda a nossa ansiedade nas tuas mãos, porque cremos que o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor continuará cuidando de nós. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor de ti tenha misericórdia, sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Uma boa noite. Semana que vem, mais uma live com mais um assunto importante, um pastoreamento de toda a semana com você. Pastor Nilson, manda um beijo, um abraço, amo vocês, Deus abençoe, beijo no coração. Até a próxima.